E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Neste vídeo eu vou comentar sobre a CEMIG e alguns problemas por trás desta empresa aqui. Então sem enrolações, vamos começar. Bom, a CEMIG está com algumas informações bem atraentes, alguns indicadores, como a gente vê aqui o dividend yield, né, de 13% praticamente. Então imagina para quem tem um preço médio mais baixo, lá na casa dos R$ 7,90, então vai ter um dividend yield bem maior, né? O PEG dela também está bem atrativo porque em pouco tempo você tem um retorno estar investindo nessa empresa. Então, aproximadamente 5,54, né? Isso deixa a empresa bem atrativa mesmo. Mas aí a gente começa em alguns problemas que a CEMIG tem. E a gente vai começar na parte de rentabilidade dela. A rentabilidade a gente sempre tem que contar o longo prazo, isso independente da ação, é sempre o longo prazo que vai importar. E nesse caso, a rentabilidade em 10 anos foi de 145%. Opa, tá bem interessante, né? Porém, o que a gente deve contabilizar é a rentabilidade real, porque já desconta a inflação. A gente quer um ganho real descontando a inflação, como está dizendo aqui. Então, nesse caso, a CEMIG está com uma rentabilidade real de 10 anos na casa dos 39,87%. E aqui vai um alerta, porque muitas vezes esse valor aqui é abaixo da tua inflação pessoal. Então a gente tem que saber que existe o IPCA que mede uma cesta de produtos, mas a tua inflação pessoal pode ser muito maior, porque pode ser determinados produtos que tu utiliza que vão ter um aumento de preço. Então a rentabilidade real sua deveria ser maior, porque a tua inflação é maior. E aqui de qualquer jeito uma rentabilidade meio baixa pensando assim, né? Pelo menos render alguma coisa diferente da poupança. Então isso aqui é uma coisa que tem que ficar atento na CEMIG e é bem interessante você sempre analisar essa parte de rentabilidade real em alguma empresa. O que pode fazer ser bom investindo na CEMIG? Comprando em boas oportunidades, tá? Então se você compra em momentos de baixa, provavelmente tu vai ter uma rentabilidade real mais alta. A própria rentabilidade vai ser mais alta. Então se tu compra essa empresa a bons preços, possivelmente tu vai ter uma rentabilidade melhor. Como a gente vê aqui, ela chegou na casa dos R$ 3. Então olha só como subiu. E você podia ter abocanhado aqui, comprado várias ações nessa cotação. Então se você compra em momentos oportunos, a tua rentabilidade vai ser maior. Bom, seguindo aqui, temos outras informações. A margem líquida, por exemplo, está bem interessante. Então, a cada R$ 100, sobra R$ 14,81, fazendo uma conta assim bem simples. Uma margem líquida então interessante. E outra coisa que é interessante é a parte do ROI. Então, como a gente está vendo, o ROI está na casa dos 21,72. Eu considero em cima da Selic já muito interessante. E nesse caso aqui o ROI está bem legal, que é a capacidade então da empresa ter retornos com os próprios investimentos, né, com os próprios recursos. Isso é bem interessante. Dívida líquida barra EBITDA também está controlada, então aqui até 3 é razoável, é aceitável, depende de onde é que atua a empresa. Nesse caso aqui está legal. Agora, antes de seguir por aqui, eu quero mostrar para vocês o relatório aqui da empresa, mas eu não vou me atentar nesses números, que é do primeiro trimestre então do ano de 2024. E a gente tem que saber onde é que a CEMIG atua, né? E aqui a gente já está vendo que tem os resultados de lucros, impostos, depreciação, mas eu não vou me atentar nesses números. O que eu quero ver aqui é onde é que ela atua. Como a gente pode ver, ela tem a parte de geração. Vou pegar aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Ela tem a geração, transmissão de energia, ela comercializa essa energia também e ela distribui, como a gente está vendo aqui. Fora que tem aqui uma parte de gás. Isso aqui eu não sei muito a fundo do que se trata. Eu teria que ler todo o relatório da empresa, mas provavelmente ela tem alguma coisa relacionada com gás então. E também aqui ela tem uma participação em holding, que gerou lucros, né, para a empresa. Nesse caso aqui a gente vê que é uma empresa e ela está bem diversificada dentro das suas frentes. Porque na bolsa a gente tem muitas empresas que são, por exemplo, só de transmissão. Taesa, Transmissão Paulista. Tem algumas que são só em geração, que elas não querem essa parte de transmissão ou comercializar. Mas aqui a CEMIG faz de tudo um pouco. Então nossa parte é interessante. Porém, a gente tem que se atentar que a parte de geração é a que mais pode dar problemas. Pensando na parte hídrica, das secas, se ela tem a parte de geração eólica, tem momentos que pode ventar menos. Na parte de energia solar, se ela tem participação, eu não tenho certeza disso.
Se em períodos que não vai ter muito sol, ela também é prejudicada. Mas em geral, eu sei que ela tem boa participação na parte de energia através das hidrelétricas. Então, se vai ter pouca água, se vai ter um fluxo baixo, pode afetar a geração. Então a gente tem que saber que isso acaba impactando todas as outras partes. Bom, então agora a gente sabe onde é que ela atua mesmo, né? E a gente viu que tem uns riscos por trás, mas ao mesmo tempo ela acaba ficando diversificada, né? Vai no critério e também na análise de cada um, porque tem muita coisa aqui para ser vista e lida sobre a empresa. Estou sendo bem superficial aqui para dar uma ideia para vocês. Aqui ainda fala do fornecimento de energia, né? O quanto que é residencial, o quanto que é industrial. Isso aqui também é bem interessante vocês aprofundar na hora de estar investindo na empresa. Seguindo aqui mais embaixo, eu quero pegar a parte de lucro, que a gente vai ter uma ideia então de como é que está sendo nos últimos anos. Ela, por exemplo, ganhou do Ibovespa, isso aqui é interessante, 5 anos, e em 10 anos ela ficou bem a pau com o Ibovespa. Isso aqui é preocupante, tá? Porque o Ibovespa não é nada eficiente. E aqui a CEMIG sofreu contra o Ibovespa, como a gente está vendo aqui. Mais um motivo que impacta a rentabilidade que a gente viu anteriormente. Tem até uma comparação, isso é bem legal, a gente pode ver que R$ 1.000 em CEMIG você teria depois de 10 anos este valor aqui, e na parte de inflação você teria isso aqui. Então sim, ganhou da inflação, mas a gente tem outros investimentos que superaram muito mais a inflação e te deu um retorno bem mais interessante. Agora uma parte aqui sobre a empresa, antes de eu mostrar os lucros, que é as informações sobre ela, né? Como a gente pode ver, ela é uma empresa que tem dívida, mas ela tem disponibilidade. Aqui é a dívida bruta, essa é a disponibilidade, isso aqui é a dívida líquida. Então isso aqui é controlável, como a gente viu lá na parte da dívida líquida para EBITDA, está no valor bom, então não é preocupante. Mas aqui embaixo é uma coisa preocupante, que é o tag along. Vou colocar aqui na interrogação, o investidor 10 nos mostra o que significa, né? Que é um mecanismo de proteção aos acionistas minoritários. No caso, eu e você, se fosse investir na CEMIG. Um tag along de 100% significa que o investidor vai receber 100% do valor por ação no caso da venda da empresa. Então a empresa a gente sabe que é estatal. A CEMIG é uma empresa estatal do estado de Minas Gerais. E ela não tem tag along. Então imagina no momento que essa empresa pode ser vendida. Então isso aqui é uma coisa que tem que ficar atento. Que pode justificar o preço da CEMIG estar baixo comparado com o dividend yield, né? Deixando ela atrativa. Tá certo que no momento de venda, geralmente por euforia o mercado acaba subindo, você tem momentos de conseguir sair da ação, mas são riscos a considerar. Por fim, aqui a gente tem a parte de receita líquida e lucro líquido. A gente pode ver que o lucro líquido dela, ela não deu prejuízo em nenhum ano. Ela teve valores que foi subindo, que teve uma queda, né? Que foi aquele momento complicado aqui no Brasil, por volta de 2015 e 2016. Mas depois ela se recuperou, tendo lucros bem interessantes, bem crescentes. E aqui justifica também a parte de receita líquida, né? Que foi aumentando conforme foi passando os anos. Isso a gente busca numa empresa, tá? Isso aqui tá bem legal da empresa. Ela tem então um lucro líquido crescente, como a gente tá vendo aqui. Até peguei aqui a informaçãozinha errada. Deixa eu voltar. Ela tem um lucro líquido crescente, sim. Não é aquela coisa de meu Deus como mudou de 2014, mas ela tem crescente, sim. Como a gente pode ver, o lucro líquido foi de 3,14 bilhões e aqui em 2023 já era de 5,77. Então ela cresceu sim. Aqui a gente tem um comparativo através de números, né, ano após ano. E aqui se a gente pega o lucro líquido, então, ano após ano subiu, né? Com exceção de 2019, que foi um ano muito bom para o Brasil. A gente teve aqui momentos que ela foi crescendo, ó, ano após ano. Mesmo em momentos complicados, né? Como foi a pandemia. Porque aqui o consumidor vai precisar continuar pagando energia elétrica. Ele não pode simplesmente parar de pagar, porque senão vai ficar sem luz. Então, assim, é uma empresa muito boa, realmente tem indicadores excelentes. Ela tem uma dívida controlada, uma empresa lucrativa, não dá prejuízo. Essa parte da rentabilidade dela pega bastante, tag along dela pega bastante. E também dela está exposta na parte de geração também e comercialização de energia elétrica, né? É uma empresa que você deve analisar bem antes de estar investindo, ler bem o relatório e saber no que tu está colocando teu dinheiro. Então, se você gostou desses comentários sobre a empresa, deixe seu like aí embaixo, comente aí o que você achou do vídeo e também não se esqueça de se inscrever no canal,
para não perder os próximos vídeos que estão por vir. Um forte abraço e até o próximo vídeo.